ao nosso webinar, onde a gente vai falar sobre ABM, e temos pessoas super especiais aqui, que a gente estava até comentando que se juntar a idade que cada um tem de RD aqui, dá uns bons números aí, né? Ainda mais se colocar o tempo de RD, como é que os dog years, né, na jogada, porque quem não sabe, a gente fala que aqui na RD 1 ano é tipo ano de cachorro, né? Vale muito mais, que a gente diz em relação à idade dos humanos, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vai ser um momento super especial aqui para a gente falar sobre a BM. Zé, farmer da RD, Felipe Espina, já foi R-Doer, hoje está aí à frente da Maestro, fazendo acontecer, um grande cara que levanta a bandeira de ABM, né? Então podem ter certeza que o nosso papo hoje vai ser muito legal. E assim, a ideia é que a gente converse aqui, mas que a gente também converse com vocês que estão aí acompanhando a gente, né? Então fiquem bem à vontade para trazer as dúvidas, as perguntas, trocar uma ideia com a gente, comentar. E assim, uma outra coisa muito legal, eu também já fui parceira da RD, né? E eu sempre aproveitava esses momentos, inclusive, para conhecer a galera que está online. Então, se vocês quiserem no chat aí também se apresentarem, dizerem qual é a agência, de onde vocês são, deixar algum contato, fiquem bem à vontade para fazer essa troca entre vocês. Tá todo mundo em casa, né? Então, para começar, eu quero trazer o Zé e o Espina para vocês se apresentarem, falarem um pouco mais sobre vocês aí também. Fica à vontade. Espina, pode começar. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. A gente fala que a gente entra na RD e não sai nunca mais, né? Vídeo Zé, né? Foi e voltou. Quem sabe eu consiga voltar de outra forma. You know what I mean? Mas é isso aí, galera. Estou muito feliz, expectativa alta. Muito feliz ver várias outras agências parceiras que a gente acaba falando durante a jornada. E eu acho que o tema, né, Alana, que você está trazendo aí para os parceiros, cada vez aumentar o revenue, cada vez mais aumentar a receita, né, junto com auxílio de vocês, aí na parte de farmer e toda essa parte de metodologia e treinar, vai ajudar muito junto com a metodologia de ABM e todas as soluções que a RD proporciona, né? Então, acho que vai ser bem legal isso. Então, eu sou Felipe Espina, para quem não me conhece, trabalhei na RD de 2015 a 2018. Tenho 4 livros publicados, um livro sobre o tema que a gente vai comentar sobre hoje, nessas 3 letrinhas aí, né? O A, B e M. E eu sou, além de ter participado na RD, eu sou empreendedor, né? Eu agora montei a Maestro em 2022 para ajudar a vocês a orquestrarem para contas-alvo. Então, esse é um dos motivos de estar aqui hoje. Muito bom, obrigada pela tua presença também, Espina aí. E tu, Zé, fala aí de ti. Eu acho legal que aqui a gente está super em casa, né? A Lana também, para quem não sabe, foi RD, uma das primeiras farmers da RD, saiu, voltou. Eu estava na RD em 2016, também ali do tempo que Espina também estava na RD. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal, mais uma sopa de letrinhas aí do marketing, ABM. Eu sou o Zé, para quem não me conhece. Estou na RD de volta tem 7 meses. Primeira agência que eu fundei já se vão 20 anos. Obviamente comecei muito cedo, mas também tenho uma cara de mais novinho. Então vivenciei muito do que vocês, agências parceiras, vocês vivenciam no dia a dia. Ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ter que correr atrás de cliente, ter que segurar cliente, ter que descobrir novos meios de ter receita, ter margem, melhorar ticket médio, e bastante disso a gente vai repassar para vocês hoje nesse bate-papo. E legal que eu estou vendo algumas agências aqui da minha carteira. Para quem não sabe, eu sou farmer de agências top tier, assim como a Alana. Então, bora lá, baita bate-papo nosso. Bora! Eu conheci a RD em 2013, na agência que eu trabalhava na época. Faz um tempinho, gente. Também comecei assim, jovem. Me apaixonei pela RD já naquela época. Fiz de tudo para a RD entrar dentro da agência que eu trabalhava. Até que chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso trabalhar nesse lugar, né? E aí, em 2014, comecei a trabalhar na RD. Passei por algumas áreas na RD, a última foi Farmer, e aí eu saí
passei 9 anos sendo dona da minha agência, né? Dona e proprietária de uma agência de marketing digital. E aí também um pouquinho antes do Zé, aí acho que deve fazer uns 8 meses, voltei para RD e voltei para a área de farmer e também tenho ajudado as agências top tiers a se estruturarem e crescerem cada vez mais dentro da área comercial. E claro que a ABM é um tema que está super em alta, né? Não só dentro do mercado de agências, como fora também. E aí, por isso, a importância da gente falar sobre esse tema, a princípio, focando na realidade da agência, com a ideia de vocês trazerem isso para dentro do dia a dia de vocês, mas, óbvio, nada do que a gente vai falar aqui não possa ser replicado para os clientes de vocês também, se em algum momento vocês pensarem em prestar o serviço de ABM também, né? E aí, gente, eu quero realmente, oficialmente, começar o nosso papo trazendo uma frase que eu escutei deles quando a gente estava preparando esse webinar. E eu confesso que eu estudo ABM, só que eu não sou super especialista em ABM. E aí o Zé chega para mim e fala, primeira coisa que a gente precisa falar é que a ABM não é uma estratégia de vendas. Aí eu fico, agora eu peço para vocês explicarem para o pessoal, então, erros, né? O que não é, na verdade, o que não é ABM, que muita gente se confunde aí em relação a essa sopa de letrinhas, digamos assim, né? Bom, como você falou no meu nome, então vou puxar inicialmente. Assim como qualquer outra estratégia, eu sempre gosto de falar que as iniciativas elas não podem ser vistas só como o principal resultado que você quer ter a curto prazo. Então, a BM ele iniciou dentro de uma estratégia de atendimento e relacionamento de contas nomeadas, de key accounts. Então, hoje, sempre quando eu entro numa mentoria, numa consultoria de ABM, eu sempre gosto de assentar um pouco o entendimento. ABM ele precisa ser um direcionador estratégico da companhia. Então, não adianta nada você achar que a ABM vai ser uma forma de você ter novos clientes e acelerar o lado comercial, se você não entende da sua base, se você não entende o seu cliente, se você não entende o seu ICP, se você não entende de fato o que você vende, para quem você vende. Esses são um dos principais erros que eu vejo quando as empresas querem colocar a ABM ou qualquer outra sopa de letrinha, qualquer outra iniciativa nova que aparece no mercado. Então, ao meu ver, o ABM ele precisa ser um direcionador de planejamento estratégico da companhia. Então, a empresa ela precisa ter como direcionador ser uma empresa que trata as principais contas da sua atual carteira como direcionador de como você faz o negócio, de como você se relaciona com seus clientes, de como você se relaciona com o mercado. Para aí sim, sabendo como você trabalha com essas contas que estão dentro de casa, iniciar um relacionamento externo. E eu sempre vou falar em relacionamento, não venda. Então, não é uma estratégia para você sair vendendo a curto prazo. Então, entenda que é direcionador estratégico muito mais voltado para relacionamento do que simplesmente para venda. Dando um complemento aqui, eu acredito muito que foi se aperfeiçoando, né, o ABM na minha vida e na minha carreira profissional. Quando eu aprendi essa metodologia, foi inclusive, eu gosto da Alana que ela trouxe ali, que vocês estão para Tier 1, né, nessa parte. E quando você, na RD, eu estava em 2017 no time de Growth, né? Para quem não conhece, era a área que a gente fazia experimentos para gerar demanda para a área comercial. E a gente fez um experimento para vender o Enterprise da RD para grandes contas. E dali, né, a gente está falando de erros, né? Então eu estou comentando para vocês humildemente os erros que eu cometi naquela época para trazer para vocês o que não fazer hoje, né? Em 2017, né? Que eu fui conhecer a BM em 2017. Eu fiz uma certificação na Califórnia em 2018 que tinha a casa da RD lá fora, vocês lembram disso? Tinha uma casa da RD lá no Vale do Silício que fazia um exchange lá, você tinha que montar um business case. Era muito bacana esse lance que a RD proporcionou. E principalmente, quando eu fui olhar o modelo de ABM lá fora e quando a gente estava fazendo Interar aqui, eu tinha um achismo que era pegar uma lista de empresas e socar de ads.
E aí falavam, nossa, eu estou fazendo ABM para essas contas. E não tinha qualidade nenhuma. E reforçando a palavra que o Zé falou de relacionamento, não é só na venda em si. Aquele funil da Winning by Design, que é o gravatinha, né, que a gente pega desde a jornada pré-vendas, né? O que é pré-vendas? É o que a RD faz, de marketing de conteúdo, é o relacionamento, é entregar valor, é o awareness. Então, eu pego aquele começo do cliente e começo a trabalhar uma estratégia de reconhecimento, que ele sabe quem eu sou. Mas, nesse caso, saber que eu sou, são contas nomeadas. Eu sei quem são a empresa que eu estou falando. Né? Então, como é uma estratégia baseada em contas, né, o ABM, né, estratégia baseada na conta. Então, eu sei, pô, eu quero vender para Vivo. Eu tô aqui no Cubo Itaú agora. Quero vender para o Itaú, né? Então, eu vou saber para quem que eu vou vender dentro da minha estratégia. E dentro dessa estratégia, a gente é um relacionamento no LTV do cliente. Porque você começa vendendo, pode ser depois que deu o close, o deal, né, o on nesse cliente, né, no CRM, depois que ele vira o cliente, não termina por aí a estratégia ABM. Você pode trabalhar o cross-selling, pode trabalhar também o upsell, pode trabalhar uma renovação de contrato, uma prevenção de cancelamento, né? Então, isso é uma estratégia de receita, né? Quando a gente se posiciona. Até as vertentes da evolução do ABM indo para o ABX, né? O Account Based Experience, que a gente vai trabalhar toda essa jornada. Por isso que essa palavra relacionamento é diferente da gente só focar numa estratégia de um canal só. A vantagem do ABM é a entregabilidade, a gente trabalhar multitouch, né, dentro do cliente. Por isso que a gente usa a analogia da orquestra, né, da gente orquestrar touch points dentro do cliente. Isso é muito importante, né, porque eu começo a trabalhar a entregabilidade, né, o delivery, como que chega dentro da conta. E o segundo item, como a estratégia baseada em conta, eu tenho uma dor aqui que todo mundo aqui já passou por isso. O Zé como vendedor, a Alana. E quando você está negociando uma empresa e está falando com uma pessoa e essa pessoa sai da empresa, putz, perdi, caramba, o que acontece? Na estratégia ABM, como é baseada na conta, você fala com várias pessoas dentro da empresa. Então, esse é um fator que ajuda a centros de custo dividir budget para sua solução. Então, vai ajudar muito nessa estratégia para você na hora de montar o seu playbook de ABM. Né? Primeiro, que eu falo, mais pessoas participando do processo. Segundo, a entregabilidade. E os erros que eu cometi fazendo isso foi justamente querer falar com todo mundo, falar com todas as contas, não saber o nome da empresa, né? Não é uma estratégia one to feel que eu vou sair falando com todo mundo e quem levantar a mão é meu cliente. Né? Já perguntei para várias empresas qual o seu ICP. A empresa falava, quem bater aqui na porta. Isso não é o seu ICP. A gente dá risada, mas a gente já viu cada coisa, né? Mas o que eu acredito assim, para você não cometer o primeiro erro de ABM é não saber para quem que você vai vender. Tá? Então você saber o nome dessa empresa, né? Vamos supor, eu quero vender para TOTUS. Cara, tem o nome dessa empresa, quem são as pessoas que trabalham lá, quais são as áreas dessa empresa, né? Qual o centro de custo, de onde vem a governança, quem são as pessoas que eu poderia falar, e não só decisores, pessoal. Não só fala com decisores, fala com não decisores também, com áreas de influência, porque às vezes você consegue escalar essa informação interna e ganhar o awareness ali internamente. Porque uma pessoa só não consegue tomar uma tomada de decisão sozinha. Então, com isso, trabalhando, sabendo quem é a empresa, a lista de contato de pessoas que trabalham nessa empresa, tanto decisores, não decisores, o tipo de mensagem que eu vou fazer, o tipo de conteúdo personalizado para cada um, porque cada área da empresa tem um OKR, tem uma meta, tem um desafio e eu não vou mandar a mesma mensagem para todo mundo. Nossa, eu tenho um software de automação de marketing. Para o RH, qual é a dor que eu resolvo para ele? Talvez nada, né? Então eu preciso trabalhar mensagens diferentes dentro dessa parte. Como que eu vou orquestrar isso lá dentro? E o último item, mensurar toda essa estratégia. Como que eu consigo tornar isso replicável e previsível? Boa, maravilha. E aí, assim, né? Dizem que a gente tem que deixar a mente sempre atenta, sempre alerta, para a gente conseguir aprender o que a gente quer aprender. Então, eu comecei do lado contrário, o que não é ABM. Então, já que a gente falou o que não é ABM, bora falar na prática, então, o que é ABM. Boa. O ABM, de fato, né, como eu falei, o marketing baseado em contas, a gente já define, né, com o cliente o tipo de tier que eu mais vendo,
né? Então, são as contas que eu teria maior receita dentro da companhia. Eu não vou. A RD tem estratégias tanto para outbound, inbound, canais, indicação, vou ter isso atrelado ao meu CRM. E para contas de Tier 1, que seria uma conta que estaria maior receita, maior enterprise, esse layer ali que está acoplado, a gente trabalharia essas contas que eu gostaria de ter no portfólio, né? Então, são essa a parte que eu preciso definir. Então, o ABM nada mais é do que uma estratégia que, para funcionar, também esqueci de comentar isso na pergunta passada, né? Que também, cultura de ABM, a empresa inteira tem que estar ligada de como fazer isso, porque acaba não funcionando se o CEO, por exemplo, eu vou colocar um touch point que o meu CEO precisa lá fazer uma palestra dentro da Vivo, pô, vai precisar fazer essa ação. Então, se a empresa inteira conhece essa estratégia e reutiliza pessoas para conversar, funciona super. Por exemplo, eu quero fazer um benchmark do meu time de CS com o time de CS de uma outra empresa. Então, eu preciso alinhar áreas diferentes para que isso aconteça também. Então, nada mais é do que mais pessoas participando dessa estratégia de ABM, né? Então, a gente colocar pessoas da empresa, né? Não focar só no lead, mas na conta em si. Então, a conta, a gente tem mais pessoas trabalhando e também como que a gente entrega essas mensagens, né? Como que a gente orquestra ali dentro para ter toda a mensuração e a gente conseguir ter a melhor qualidade em cima disso. Tem um ponto que eu sempre falo, né? Então, o que é? Tem três coisas que eu falo que o ABM é. O ABM é alicerce do plano estratégico. Não importa, eu sou da área de marketing, eu sou da área de CX e eu quero começar ABM. Isso que o Spina falou. Se o meu diretor, se quem decide dentro da empresa não vivenciar, não entender o ABM, não direcionar investimento, não direcionar as outras áreas, você não vai fazer ABM. Você não vai conseguir levar a empresa para fazer ABM. Até por isso que vem o segundo ponto. A ABM precisa ser parte integrante da cultura organizacional. Se a cultura da empresa ela não vivencia o relacionamento baseado em contas, e eu gosto de falar relacionamento baseado em contas, lembrando das contas que a gente tem em casa, não vai dar certo. Então, não adianta nada eu pensar no ABM e pensar em evento, pensar em ativação, e eu estou ativando empresas que estão fora de casa. E as empresas da nossa base? O que a gente está fazendo para priorizar elas? Para levar ela dentro do evento? Eu tenho, inclusive, tem um ex-sócio meu da Driven, que ele acabou de fazer uma piadinha falando para arrancar meu bigode, que uma coisa que a gente fazia era, a Tramontina era nosso maior cliente. Como que eu, que era o líder da estratégia de marketing, fazia a Tramontina, meu maior cliente, estar inserido no planejamento estratégico de marketing? Então, não existe os seus principais clientes não estarem inseridos no planejamento de comunicação, no planejamento de branding, no planejamento de marketing, no planejamento de vendas. Eles precisam se sentir parte disso. Fica mais fácil de você expandir, fica mais fácil de você fazer cross-sell, upsell, upgrade de projetos. E uma coisa que é importante: quem os decisores dessas grandes empresas se relacionam? Pessoas do relacionamento do mesmo ambiente. Se você centraliza e coloca essas pessoas dentro, em cima do pedestal, você vai acabar adquirindo uma base de contato, uma base de pessoas que não tem investimento em mídia que você pagaria. Então você começa a influenciar uma base que você não tem. E terceiro ponto, a BM ele ter recursos, ter rotinas e ter cerimônias compartilhadas entre as áreas. Então, a jornada ABM, ela vai desde como você contrata as pessoas para a sua empresa, como que você faz marketing, como você faz branding, como que você faz venda, como você faz CX, como você cuida da sua operação. Então, precisa ser algo uníssono na companhia como um todo. Boa, Zé. A gente colocou uma pesquisa aqui para vocês perguntando se vocês aplicam a ABM na sua agência.
21% disseram que sim, 79% disseram que não. E aí a gente também questionou se para os seus clientes você aplica essa estratégia. 11% sim, 89% não. E diante das perguntas do Q&A, que eu vi que teve duas perguntas aqui, falando muito da prática, né? Perguntando de coisas práticas, digamos assim, talvez um dos pontos que impeça a maioria das pessoas que estão aqui de colocar em prática é entender mesmo como que isso funciona na prática, né? Como colocar na prática. Então, a gente teve uma das perguntas que existe um processo básico com ações para executar uma estratégia de ABM, que até o Spina já colocou ali um passo a passo, né? 5 passos de ABM, mas acho que é legal a gente trazer uma explicação mesmo de cada um desses passos, e aí eu trago depois a pergunta do Ben também, que é uma pergunta mais específica, e se vocês quiserem trazer outras perguntas, vocês que estão assistindo aí, fiquem bem à vontade, porque o ouro é esse, né? Vocês terem acesso a profissionais que podem trazer para a realidade de vocês a prática do ABM, não só a teoria, né? Então, vamos lá. Deixa eu até aproveitar que o Spina ele respondeu. Uma coisa que, para quem não sabe, eu dou mentoria de ABM, inclusive para alguns parceiros da RD. E, Spina, uma coisa que eu sinto maior dificuldade no passo a passo das agências é o primeiro momento, que é: será que o ABM é para mim? ABM cabe no meu negócio? E uma segunda pergunta, se você me permite, é: beleza, eu vou definir conta-chave. Como eu defino? Eu tenho alguns passo a passos, né, para entender conta-chave, para entender a ICP, mas eu queria ouvir um pouco esses dois pontos de você. É para mim, não é? Então, como que eu faço para saber se é? E como que eu faço para definir conta-chave e identificar ali uma primeira etapa de ICP, por exemplo? Acho que essa primeira etapa é a parte mais importante, inclusive, Zé, até porque se não fizer isso, vai totalmente errar todos os outros passos, tá? Eu acho que vale a pena primeiro saber, né, quais as contas que eu vou trabalhar. Eu recomendo o cliente começar com 10 empresas que eu vou colocar ali nomeadas, né? Quem são as empresas, e a gente faz um dossiê primeiro da empresa para depois fazer um dossiê das pessoas que trabalham lá. Como que eu defino se essa empresa está dentro do meu perfil? Mas, primeiramente, tem que olhar um pouco a empresa, o cliente, né? Qual que é o meu ticket médio? Geralmente, para você fazer uma campanha de ABM, é uma venda acima de 100 mil reais ano, tá? Eu acredito que vale o esforço, vale o custo de aquisição desse cliente trabalhar com uma conta aqui de mais de 100 mil reais. Por quê? Porque é um relacionamento. Só para você ter uma ideia, tem contas ali, cara, que contratos de mais de 1 milhão. E esses contratos de 1 milhão, quanto mais caro, vai ser mais complexo, vai passar por, né, vai passar por várias outras governança, compliance, setor de compras, negociação, vai ser barrada para poder trabalhar em cima disso. Então, acho que para valer a pena isso, né, é o valor, né, da empresa, o quanto complexo é minha venda. O meu ciclo de vendas é 3 meses. Pô, tem clientes que o ciclo de vendas é mais de 2 anos, né, para adquirir um cliente. Então, ali, pô, vou fazer a BM que vai valer mais a pena, né? Que eu vou começar a trabalhar melhor, mais qualidade, não quantidade, né? Então, vou começar a pensar nessa estratégia. Então, eu vejo esse é o caminho inicial, começar a trabalhar se o ABM vale para mim, para contas, isso. E o ABM, você não precisa cruzar com outras estratégias, tá? Inbound, outbound, não necessariamente, tá? E eu não estou falando para você parar de fazer inbound. Inclusive, nós da Maestro fazemos a ABM para vender ABM, nós fazemos inbound, temos a estratégia de canais, inclusive a Nara é nossa advisor, trabalhou também na RD, a Mel tá aqui para cuidar, a Mel tá na minha frente aqui, ó, que cuidou muito de parceiros ali. Muita gente deve conhecer a Mel Froza, que trabalhou na área de canais. Então, ela é a CMO da Maestro. Ela que está liderando essa área de agências que revendem a Maestro dentro essa parte, né, que revendem a parte nossa de software. E falando nesses modelos, a gente também faz o ABM, né? Então, o cliente não precisa parar toda a estrutura. A gente coloca as contas que trariam a maior receita para a Maestro, nesse caso, para fazer ABM. Seriam as contas que demorariam mais, eu preciso ter mais relacionamento, eu preciso ter mais touch points, né? Porque a nossa North Star Metric aqui dentro da empresa é quantos touch points finalizados o cliente faz.
E para nós também. Quanto mais touch points, maior a minha entregabilidade dentro da conta. Agora, respondendo a pergunta que você falou, como que eu defino as primeiras contas, né, Zé? Como é que eu parto desse princípio? Beleza, eu tenho contas grandes, vamos lá. Eu sou uma agência, eu tenho contas grandes, e agora como que eu defino elas, né? Não vou fazer uma lista aleatória só falar assim, pô, eu queria ter esse cliente porque é meu ego, né? Eu gostaria de mostrar para minha mãe, né? Colocar na geladeira, nossa, tem a Nubank como cliente, né? Alguma coisa assim. Não vai funcionar uma lista de desejo. Mas uma dica que eu trago, assim, a gente faz esse exercício na nossa certificação, que é justamente pegar contas que eu já tenho no portfólio, né, de clientes que são parecidos, né, um setor específico. Vamos supor, pô, eu tenho vários clientes de logística. É um setor que ali eu poderia ter cases e trazer outros nesse mesmo segmento. Porque o outro cliente vai falar, caramba, essa agência domina, tem portfólio, é referência, tem autoridade, entendeu? Já tem prova social, já tem tantos elementos que vai facilitar a minha venda, né? Então vai me ajudar muito dentro desse processo. Então eu começaria por um setor específico para tornar isso replicável dentro e cada vez mais estreitar essa ação. Então eu começaria com esses dois pontos. Não sei se eu respondi aí, ficou claro? Ali levantou a mão. Eu queria até dar uma aprofundada nisso. O primeiro exercício que eu sempre faço com meus mentorados é o seguinte: eu usei o mesmo número que você usou, pegar 10 contas, mas normalmente eu pego 10 contas da carteira e eu faço o seguinte exercício: pega 7 contas que foi sensacional atender, que você atende, às vezes você já não atende mais e doeu muito esse churn, doeu muito esse cancelamento de contrato, e pega 3 contas que você não quer ver na sua frente nunca mais, porque deu dificuldade, abriu muito ticket, você não conseguia gerar resultado, então era muito difícil você trabalhar com essas contas. E o que eu faço para a gente, o que eu oriento as agências e os líderes a entender se essa conta é uma conta boa ou uma conta ruim? Mapeia. Mapeia origem da conversão, qual era a necessidade inicial dessa empresa, qual que é o modelo de negócio dela, qual segmento ela trabalha, qual porte dessa empresa, qual região dessa empresa, quem foi o primeiro interlocutor que você teve numa negociação, quem foi o interlocutor que fechou, porque às vezes, né, dependendo do tamanho da sua agência, você já fala com o dono, mas às vezes não, às vezes você já é uma agência que já está madura o suficiente para começar com o analista e depois você vai falar com o tomador de decisão. E também mapeia qual que foi o tamanho desse projeto que você iniciou. Cresceu esse projeto? Você conseguiu fazer upsell? Durante quanto tempo? Foi fácil? Foi difícil? Porque aí a gente sai da subjetividade de achar que ICP é a conta que eu quero atender. Né? Igual o Espina falou, quero ter a marquinha ali e falar para minha mãe que eu atendo a Nubank. Para o negócio, não importa se você quer atender essa ou essa empresa. Para o negócio, importa o que você é capaz de fazer. Eu adoraria atender empresas gigantescas, mas será que o meu negócio, a minha maturidade, a maturidade do meu time comporta atender essas empresas? Eu preciso aprender, eu preciso evoluir, eu preciso sair de um estágio para ir para outro. A partir do momento que você e esse é um exercício muito legal que eu faço com as agências, que é coloca isso numa planilha. A hora que você olhar as primeiras contas, você vai olhar e vai falar, putz, olha, minhas principais contas são da minha região. Tem uma mesma necessidade. Vieram de uma mesma origem. Vieram de uma origem de anúncio pago daquele produtinho específico. Entraram pela minha LP principal. A hora que você olha isso, putz, você está próximo do seu ICP. Aí eu uso, inclusive, uma evolução, o Spina nem sabe, mas eu roubei a calculadora de ICP que o Spina tem dentro dos materiais dele e editei. A partir do momento que você sabe quais são as peculiaridades das contas que você melhor atendeu, melhor deu resultado e que você não quer atender, e você cria essa calculadora, você sabe exatamente que conta, que tipo de conta você quer atender e você não quer atender. Baseado em indicador objetivo. Você sai do subjetivo.
E saindo um pouco do que a gente tinha feito de roteiro aqui, né? Mas acho que é um ponto importante. A inteligência artificial também está aí para ajudar bastante a gente em todas essas análises, né? Então, só um convite aí rápido para vocês estudarem também sobre inteligência artificial, porque muitas vezes vocês podem levantar esses dados e entregar para o ChatGPT, por exemplo, e ele vai devolver essas informações estratégicas a partir do momento que vocês fazem perguntas relevantes para ele puxar desse material, né? Então, é bem bacana vocês também fazerem esse processo. Aí, então, ali do passo a passo que vocês compartilharam, já falamos sobre definir as contas-chave, e aí, assim, criar a lista de contatos de cada conta. Quando a gente fala de produzir conteúdo personalizado e dos próximos passos ali, eu vejo que aqui também tem muita dúvida em relação a esses pontos, né? O que é um conteúdo personalizado? Como definir qual vai ser esse conteúdo? E até foi a dúvida do Ben aqui também, né? Ele compartilhou alguns conteúdos. Então, vamos falar um pouco sobre isso também? Eu vou deixar o cara que escreveu um livro sobre conteúdo personalizado começar falando. Vai lá. Fala de novo que eu caí aqui e voltou. Claro, na verdade a gente estava falando sobre conteúdo personalizado, que o próximo Uhum, passo ali da lista, né, do passo a passo que tu colocou, é produzir conteúdo personalizado. E aí muitas vezes tem essa dificuldade de entender uhum, qual é o conteúdo personalizado, como produzir esse conteúdo e legal. até como se diferenciar, né? Porque muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo, ah, mas já tem, todo mundo está produzindo conteúdo sobre isso, eu vou ser mais um, Uhum. né? Tem a diferença de como você mostra o conteúdo também, né? Então, acho que o primeiro de tudo sem dados não tem personalização, né? Por isso que a gente faz o item 2 antes, né? Porque não tem ferramenta nenhuma do que ser stalker no LinkedIn, né? Ou no LinkedIn ou no Instagram. Então, você meio que, mas genuinamente, né? A gente entrar ali, a gente usa uma extensão muito legal do Chrome, que é Crystal Knows, depois eu passo para vocês, que sabe o comportamento de DISC do cliente. Depois você pode fazer isso para você escrever o item de dominância, de influência dessa pessoa. Porém, o que a gente mais gosta de fazer na personalização de conteúdo é entender fatos que estão correlacionados à minha comunicação e essa pessoa. Por exemplo, estudei em Harvard com essa pessoa, curso fazer, ela trabalhou comigo na RD, que tem uma pessoa em comum, ela está aqui no Cubo, na startup aqui no Cubo também. Então, eu pegar essas informações, que eu vou conseguir personalizar um pouco da mensagem para ter conversas mais efetivas. Eu queria fazer uma pergunta aqui, até para vocês verem. Quem daqui já não recebeu no LinkedIn uma mensagem assim: Olá, tudo bem? Eu tenho um software tal que resolve tal e aqui está um link para agendar reunião. É chato pra caramba isso. E isso aqui é volume, não é qualidade, porque não resolveu o meu problema. E uma das coisas que a gente sente falta é ouvir. É ouvir o que a pessoa tem do outro lado. Putz, o que a pessoa tem de problema? Por que eu não posso olhar ali no LinkedIn o que ela está postando de conteúdo para eu ter conversas melhores? Na verdade, como é que eu consigo ter melhores, né, essa parte? Então, uma das coisas que a gente faz durante o nosso processo de ABM é esse diagnóstico, né? Não só pegar, vou fazer o tipo de material que vai ser legal, uma landing page personalizada, né? Vou trocar a landing page e colocar o logo do cliente, vou fazer um vídeo no LinkedIn só para aquela empresa. Dá para fazer um monte de coisa em relação a isso, mas o mais importante é o que a gente consegue realmente conquistar, né? Fazer a mudança. O que vai entrar no coração dessa pessoa de diferente, perto de outras mensagens que ela vai receber na caixa de entrada dela. E quanto maior o nível da pessoa, né? Eu falo isso por experiência própria. Sei lá, se eu fosse abordar o conselho da Renner, eu vou ser mais um, né? Vai ser muito mais difícil. Essa pessoa não vai ficar baixando material, talvez, né? Vai ser muito mais difícil o meu acesso. E trabalhar com pessoas do time que são cargos de não decisão e escalar essa informação interna vai fazer toda a diferença dentro do processo. Então, eu vou começar a pensar as informações. Por exemplo, eu tinha antes de empreender, eu trabalhava no Distrito, também em outra empresa que eu era sócio, que eu fazia inovação corporativa. E eu tinha um call to action muito simples que eu falava com o não decisor, que era levar as informações, né, dos relatórios do distrito, falando assim, olha,
leve esse relatório, esse PDF para a sua diretoria de inovação. E quando o meu time de vendas falava com o time de inovação, a diretoria, esse material já tinha chegado para essa pessoa, entendeu? Por uma questão de escalar mais pessoas dentro da companhia. Então, eu começar a entender o tipo de mensagem que eu vou fazer para cada um. Então, eu não ia mandar para o decisor a mesma mensagem que eu mandei para o não decisor. Não sei se ficou clara a personalização nesse caso, né? Então, eu vou atender a dor de cada cadeira dentro da companhia, né? Então, são cargos diferentes, senioridade diferente, informações diferentes, e eu estou falando ali com pessoas, né? Não só de como vou resolver o problema na empresa em geral, né? Então, eu vou começar a personalizar nesse tipo de conteúdo. É uma coisa que eu sempre falo, a BM, ele também é multicanal, multiformato e multipessoa. Então, o jeito que eu vou me conectar com liderança, com o time mais operacional e também de acordo com cada uma das áreas, precisa ser diferente. Mas precisa ser diferente, inclusive internamente. Se eu, aí, exemplo, né? Se eu vou me relacionar com uma empresa que eu ainda nunca falei, como que eu vou chegar direto numa liderança e simplesmente trazer um argumento de venda? De novo, a BM não é venda, a BM é relacionamento. Será que se eu falar, se o meu, se eu disparar uma comunicação one-to-one do diretor da minha empresa de marketing para o CEO ou a pessoa de marketing dessa empresa para chamar para palestrar num evento, para apresentar um case, porque eu vi que ele escreveu, fez um case animal do mercado. Será que eu vou ter mais ou menos conversão, chance de eu falar com essa pessoa, do que eu falar igual o Felipe falou, né? Mandar uma mensagem simplesmente de venda. Então, uma coisa que eu sempre oriento a fazer olhe os níveis de pessoas dentro das suas empresas e separe o tipo de conteúdo. A partir do momento que e isso, né, um erro que eu fazia e fiz durante muito tempo. Eu trazia todas as pessoas que eu tinha na empresa, eu trazia área, nível, quanto tempo que está na empresa e disparava mensagens muito parecidas. É óbvio que o meu consegui vender, consegui, beleza, mas a partir do momento que eu criei formatos diferentes, canais diferentes para pessoas diferentes, eu chamo o decisor para participar de um evento, eu chamo o CEO para palestrar, eu chamo o diretor de marketing para apresentar um case e eu chamo a camada operacional para acessar um conteúdo, você começa a fazer o que o Espina falou. Na hora que decisor fala com o time operacional, ambos foram impactados, mas de modos diferentes. Então a mensagem precisa ser diferente, diferente canal, diferente formato e de diferentes pessoas dentro da sua operação. Boa, então vamos lá. A gente entendeu que faz sentido, definiu as contas-chave a partir de um nicho que talvez a gente já atenda há bastante tempo, criou ali a lista de contatos, começou a produzir conteúdo sobre isso, e aí tem a quarta etapa, que é a condução de orquestração das plays. Como que a gente coloca isso em prática? Cara, essa parte é uma delícia, né? A melhor parte agora, né? Orquestração, essa é a palavra-chave do momento, né? Inclusive, se você procurar na Amazon o nome desse livro, né? Vai aparecer um livro bem bom lá, né? É muito bom. Não, orquestrar é uma coisa que é importante, né? Já existia esse termo técnico, né? De como a gente conduzir, né? Então, a figura de ter uma pessoa, né? Principalmente a agência que conduzia essa estratégia, assim como na RD Station ela conduz uma estratégia de inbound, né? De montagem, né? De inbound com o cliente dentro da metodologia de todo o processo. Eu gosto de trazer porque que tem essa parte de orquestração, né? Porque tem um maestro por trás para orquestrar tudo isso. Eu preciso saber que cada um da empresa vai tocar aquela música, né? E se a gente, cada um aqui do que está assistindo aqui, receber um instrumento, qual a chance da gente tocar uma música agora? Nenhuma, né? Não vai dar certo. Por isso que precisa ter um ensaio e a gente ter
uma gestão de tarefa, né? A Lana vai tocar o violino, o Zé vai tocar a guitarra, o Spina vai fazer vocal, tô brincando, já estamos fazendo toda essa parte, mas o mais importante disso é que cada um tem uma tarefa dentro da companhia, né? Vamos supor, a Alana vai tocar com a área de CS, o Zé vai tocar com a área de vendas, eu vou tocar com a área de marketing. Cada um vai fazer touch point com pessoas dentro dessa companhia. E aí eu posso organizar esses pontos de contato. Qual o tempo que eu vou mandar essa mensagem? Qual o tempo de uma mensagem entre outra? Quem que vai receber o quê? O depara, né? O famoso o depara. Qual canal que eu vou enviar isso tudo? Que foi uma pergunta que perguntou aqui, foi do Fábio Monteiro, né? Ele perguntou, desculpa, não foi do Fábio Monteiro, não. Foi a Acho que é do... do bem. Foi como entregar os conteúdos depois do passo 3. Exato, foi do Fábio Monteiro, que ele perguntou, né, como que eu entrego isso tudo. Nada mais é do que como eu orquestrar isso tudo no final, né? Putz, eu vou mandar uma mensagem no LinkedIn, né? Vou fazer um vídeo para essa pessoa no LinkedIn. A pessoa não viu o vídeo. Daqui 3 dias, eu mando esse vídeo por inbox, comento no post dele, faço um post para ele, marcando ele, sabe? Eu posso entregar variedades de pontos de contato que vai me ajudar a ter um awareness dentro da empresa. Hoje na Maestro, só para vocês terem números, são 22 pontos de contato para a gente ter a primeira reunião. Então, um cliente que não fez 22 pontos de contato ainda não tem uma mostra significativa para a gente validar se está bem ou não uma estratégia ABM. Porque se o cara não fez 22 pontos de contato, vai ficar muito mais difícil. Não é uma estratégia de volume. Eu preciso mandar uma mensagem no LinkedIn, eu preciso, sei lá, vou criar um webinar. O Zé deu o exemplo de convidar para uma palestra ou para um podcast. Isso é um touch point muito importante, inclusive, porque você dá palco para o seu cliente. E outra coisa também que você pode fazer, né, que é uma das features da Maestro, fazendo um jabá, de você mandar um Uber direto da nossa plataforma. Então, Zé, sei que você está aqui em São Paulo, estou te mandando um Uber para você vir aqui no Cubo falar comigo, estou te mandando R$ 200 de Uber, né, encantar o cliente, né, em vez de mandar mensagens automáticas, a gente manda iFood, quem não quer comer, né, quem não quer marcar uma reunião e ganhar um café, né, dentro dessa parte. E com essa funcionalidade a gente aumentou em 60% a taxa de reunião, né, principalmente para trazer experiências, né? Quem não gosta de experiência? Quem não gosta de receber convites fora do tradicional, né? Dentro dessa estratégia. Então, a gente trabalhar pontos de contato para a gente ajudar a cada vez mais construir essa estratégia de orquestração dentro da companhia. E uma das coisas que eu gosto de trazer assim, como é multicanal, não estou falando para fazer 22 pontos de contato com uma pessoa só, né? Ia ficar muito chato, né? Eu ficar 22 pontos com a Lana. Eu ia falar, pô, o cara tá enchendo o meu saco. É com a empresa inteira. Então, hoje a gente cria essa lista de contatos justamente para poder fazer isso, né? Hoje, em média, são 9 pessoas que eu preciso falar para fechar uma venda dentro da Maestro. Então, são 9 pessoas, o que eu faço? Eu mapeio 30, 40, porque aí eu estou 3 vezes ou 4 vezes em cima do benchmark. Então, estando acima do benchmark, vai aumentar a minha probabilidade de conhecimento dentro da companhia, e aí eu vou trabalhar mais pontos de contato dentro dela. Então, basicamente, esses são os pontos que eu gosto de fazer dentro da estratégia ABM para que você tenha a melhor efetividade. Nessa parte de definição das chamadas plays, né, as ações que a gente vai fazer, eu sempre gosto também de tirar a subjetividade. O que a minha empresa, o que a minha companhia consegue fazer? Só que numa ótica, olhando a jornada do meu cliente. O meu tipo de cliente. Então, passei pela etapa de CP, eu sei muito bem o que movimenta cada uma das pessoas das diferentes áreas dessa empresa que eu tenho que me relacionar. Será que se eu criar um webinar, eu vou estar em qual etapa da jornada desse meu cliente? Se eu criar um podcast, eu estou em qual ou quais etapas da jornada desse meu cliente? Se eu criar um evento, se eu chamar para um evento proprietário meu, se eu fizer um demo day, um workshop, um hackathon, uma campanha de mídia, uma pesquisa. Então, uma coisa que eu sempre falo para os mentorados é: pensa na jornada do seu cliente ideal, cada uma das etapas dela, e quais são os formatos de contato que você poderia ter
que tem mais ou menos pontuação para cada um deles. Estuda isso e aí você vai ter uma calculadora do tipo de formato que você tem que criar. Eu vou fazer campanha, eu vou fazer workshop, eu sou plataforma, eu vou fazer hackathon, eu vou estar em um evento proprietário, eu vou estar em um evento de um parceiro, eu vou criar ação conjunta com um parceiro de negócio. A partir do momento que você tem isso, bota para rodar. Cruza isso com é, os níveis de relacionamento de todas as pessoas dessa sua empresa. Ah, putz, eu quero vender para RD. Então eu vou ter aqui, eu vou falar com o farmer da RD de um jeito, eu vou falar com o diretor de marketing de outro jeito, eu vou chamar o CEO para outra coisa, e eu tenho um parceiro que se relaciona, sei lá, que se relaciona com a TOTUS, que é investidor, que é um dos donos da RD. Como que eu consigo colocar a TOTUS dentro de algum formato? Será que se eu chamar eles para participar de uma comitiva de um evento fora do Brasil e dar de graça para eles irem com a gente, eu aumento o meu nível de conhecimento com essa galera? Então, pensa nos pontos de contato de acordo com a maturidade do que você consegue fazer, com o orçamento disponível, cruza isso com seus parceiros, mas olhando da ótica da jornada do cliente ideal. Não adianta nada você achar que é legal fazer podcast se o seu cliente não ouve podcast. Perfeito. E aí, um ponto importante sobre isso é que dentro do mundo digital, né, muitas pessoas estão acostumadas com fórmulas mágicas do sucesso. E eu sou uma das que sempre fala isso. Muitas vezes as fórmulas mágicas deixam a gente burro, né? Faz com que a gente queira ali seguir aquela fórmula e é isso e pronto. Mas, porém, entretanto, todavia, às vezes aquele passo a passo deu super certo para aquela pessoa. E se você quiser colocar em prática sem analisar nada e sem olhar para a tua realidade aquilo, pode ser que deu muito certo para ela, mas pode ser que dê errado para ti. Como pode ser também que dê muito melhor para ti do que para aquela pessoa, né? O contrário também é verdade. Então é muito importante que exista essa visão crítica do que faz sentido para o teu negócio, do que tu colocou em prática e aconteceu, ou do que tu colocou em prática e não aconteceu, e como que tu pode fazer para melhorar aquilo, né? E eu vejo que algumas das nossas agências, tem algumas agências que estão começando também a sua jornada, inclusive quanto agência, ou então que tem uma estrutura mais reduzida, ou então que tem algo que de alguma forma não se vê como o Tier 1, né, top tier aqui dentro da RD. Mas isso não quer dizer que, de alguma forma, não possa começar a executar as estratégias e ir traçando esse caminho e melhorando conforme o desenvolvimento dessa estratégia, né? E aí, quando a gente parte do nada, digamos assim, a gente pode usar, sim, os números vizinhos, digamos, para basear a nossa operação, para ter uma métrica para começar o processo. Mas daqui a pouco são as tuas próprias métricas que tu vai analisar e que vai ser o norteador ali do teu caminho, né? E aí entra o último ponto dentro desses 5 passos, desse passo a passo de EBM, que é então olhar para essas métricas, olhar para esses dados, olhar para esses números para conseguir entender o que deu certo e o que precisa melhorar, né, pessoal? Total, né? Então, o que não é mensurado não pode ser melhorado, né? E eu acho que quando a gente quer criar um playbook, pegando agora uma dor como empreendedor e dono de agência, né, que também é empreendedor, dono ou dona, é uma coisa que todo mundo quer, né? E eu acho que isso, desde a RD, veio essa cultura de tornar processos replicáveis e previsíveis, né? E ali a gente começa a olhar no playbook de ABM o que funcionou, quantos pontos de contato até a primeira reunião, porque não adianta a gente fazer volume, né? Tem clientes que chegam assim, imagina chega um cliente na agência, eu quero fazer 1000 contas de ABM, mas não adianta fazer 1000 contas de uma vez se eu não fiz um passo a passo até o final, né? Se eu não tenho um mapa até o final, como é que eu cheguei lá para tornar isso replicável, né? Então, o que eu gosto de trazer, né, pegar pelo menos essas 10 contas no começo e tornar o que funcionou desse processo. Quantos pontos de contato até a primeira reunião? Quantas pessoas participaram do processo? Quantos decisores e não decisores? Qual foi o melhor ponto de contato? Então, com essas métricas, você vai melhorando e otimizando o seu ponto de contato de playbook, você vai tendo previsibilidade, né? Você vai ter pipeline para saber quantas contas você
tá na temperatura para poder fechar, né? Acho que isso é um dos fatores que a gente entrega dentro da Maestro, né? No nosso software, a gente consegue fazer essa conexão com RD Station Marketing, RD CRM. Lá você sabe o estágio que a pessoa está no funil e também a temperatura, se vai fechar ou não, pelos números de pontos de contato que o cliente fez dentro da plataforma. Então, se ele está lá, tem um score, esse ponto de contato não foi bom, ele tem um score baixo, eu consigo criar um outro touch point para poder melhorar. A própria plataforma vai te dar essa orientação para você criar esse novo touch point e você aumentando a sua entregabilidade dentro da conta. Aumentando a sua entregabilidade dentro da conta, que é mais pessoas participando e mais touch points, você vai conseguir melhorar a sua área de ABM. Então, com isso, é uma das coisas que a gente mais faz aqui, né? Que é montar esse tipo de playbook para cada conta, né? Tornar isso replicável e ter essa previsibilidade que vai ajudar a gente saber quantas contas eu tenho, né? Por trimestre, por quarto e semestre, né? A gente poder trabalhando esse tipo de conta, como que está essa temperatura dentro delas, para eu poder avançar, né, nesse estágio, ou contas que eu não vou pausar e não vou trabalhar mais, né? Então, acho que isso são os fatores que hoje a gente utiliza de métricas para o ABM. E um ponto que eu sempre gosto de falar é começa pequeno, começa de acordo com a realidade do seu negócio. Não adianta nada eu querer abraçar o mundo, porque depois você não vai conseguir ter investimento para fazer as ações que você queira, você não vai conseguir metrificar nada. Então, entenda a sua operação, entenda o apetite de investimento, entenda o quanto que você consegue cuidar disso tudo. Começa pequeno, vai testando, testa 10 contas, igual o Espina falou, pega 5 contas da sua carteira que você quer muito crescer, pega 5 contas do mercado, tenta fazer com elas, não faça 89 tipos de formato, faz 5, executa, vê o que aconteceu 6 meses depois, entende se você está pronto para ter mais empresas, ter maiores empresas, ter mais contatos, ter melhores formatos, investir mais. E aí sim você leva isso para um outro nível. Aí você começa a escalar. Mas esse é um ponto. Começa pequeno, começa realista. Perfeito. E a gente tem os nossos últimos 5 minutinhos aqui do nosso papo. E eu quero aproveitar para a gente trazer para a prática tudo isso que a gente trouxe, né? Tudo isso que a gente conversou e compartilhou de conteúdo. E então, tem algum case que vocês podem trazer para dizer para o pessoal na prática mesmo de como aconteceu tudo isso que a gente está falando aqui? Legal, boa, tem vários assim, né, cara? Principalmente, cara, que eu mais tenho, assim, são cases que a gente trabalhou, né, que conquistou na própria Maestro, adquirindo clientes como clientes da Maestro. Recentemente, que dá para a gente trazer via agência parceira, né, a gente tem esse programa de canal igual ao da RD, que é o iFood, né, o iFood Benefícios, que veio via... Aí você pergunta assim, nossa, iFood cliente fazendo ABM? Cara, o iFood está agressivo no mercado que tem muita oportunidade, que é o ticket de alimentação. Então, o iFood, além de ganhar no spread, ganha também na parte de transação na plataforma. Então, o iFood foi para o B2B, né? Batendo com Flash, Caju, ticket de refeição, né? Que já é tradicional. E ali buscar contas que tenham o maior número de colaboradores, né? Contas grandes, né? E aí a gente está tocando e liderando esse projeto. Então, como a gente tem o próprio iFood dentro da nossa plataforma, né? Nada melhor do que usar um touch point do próprio produto para poder fazer. Com isso, a gente aumentar ali essa parte, né? Então, esse é um dos cases legais de contar para vocês, né? Que foi via agências que estão liderando esse programa. Tem outros casos de uso, até a própria Maestro, né? Eu falo em Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine, né? Como a própria RD se posiciona nisso, né? A gente usa muitos touch points, eu faço palestra dentro de companhias para poder trazer isso, né, como cliente, podcasts, né, assim que foi com o Local Web, cliente nosso, temos também SAP como cliente, temos outros clientes que a gente fez ABM para vender ABM e mostramos para ele como foi toda a estratégia, né? Desde trabalhar eventos, dando palco para gravar podcasts. Então, eu acho que uma das dicas que eu trago também para esse de takeaway aqui é a gente
trabalhar a diversidade, touchpoints, né, criatividade nisso, né? Eu falei isso na palestra no RD Summit de 2023, né, o ano passado. Falei para você diversificar touchpoints, né? E que vai ajudar muito você sair um pouco da mesmice. E não é sinônimo, né, de enviar mais e-mails que eu vou vender mais, né? É a forma de como eu conduzo tudo, né? Se eu vou criar eventos, né, para trazer cliente, se eu vou trazer gift card, se eu vou trabalhar podcast. Então, eu acho que isso vai tornar o processo bem forte, né? E quando a agência faz inbound para vender inbound, fica mais seguro o cliente na hora de contratação. E a mesma coisa, eu faço a provocação para vocês, né? Façam um ABM vocês mesmos, para vocês se tornarem expert em ABM e o cliente se sentir seguro dentro dessa estratégia, né? Inclusive, está no meu livro isso. Funcionou a estratégia de ABM quando eu parei de delegar, quando eu mesmo fui lá e fiz, né? Então, acho que isso é um caminho aí que eu queria trazer para vocês dentro desse processo. Boa. Eu vou usar esses últimos minutinhos, por mais que a gente já tenha passado, vou falar super rápido. Acho que um principal case de ABM que eu tenho é dentro da Driven, que é uma empresa que eu fui sócio, cuidava de toda a área de receita. É uma empresa de transformação digital, parceira das principais empresas de tecnologia. E o nosso trabalho de ABM foi muito conectado com os nossos principais parceiros. Então, a gente era parceiro da Vetex, parceiro da Oracle, parceiro da própria RD. Então, o que a gente fazia? A gente tinha, ao longo do ano, diferentes ações de ativação de target lists, onde eu tinha target list com a Vetex, eu tinha target list com a Oracle, com a Adobe, com a Adyen. Então, esse trabalho de entender o meu ICP, ele era feito duplicado, triplicado, junto com os nossos parceiros, onde a gente entendia, junto de cada um dos parceiros, quais eram as empresas que a gente queria se relacionar ao longo do ano. E ao longo do ano a gente tinha Demo Day dentro dos parceiros, reunião e apresentação de case dentro de cliente, evento no mercado, investimento em evento proprietário. Então a gente tinha vários touch points ao longo do ano para a gente garantir que a gente tivesse um relacionamento 18 meses, 24 meses com a mesma conta, com várias pessoas, de empresas que estavam na nossa base e empresas que eram do mercado e também com os nossos principais parceiros. Então você garante conexão com os parceiros, garante conexão com seus clientes e garante conexão com as empresas que você quer se relacionar. E ganha um nível de entendimento de conta que normalmente você não atenderia, mas via parceiro você consegue atender. Obrigada, gente. Desculpa passar uns minutinhos aí do tempo. E é isso, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, Valeu, galera. viu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Valeu.